Entidades do ensino superior informaram nesta quinta-feira que o bloqueio de 366 milhões de reais na verba das universidades e dos institutos federais foi suspenso. Os recursos estavam congelados desde segunda-feira, quando diversas instituições de ensino receberam comunicados congelando o orçamento até o fim do ano. O desbloqueio das verbas foi informado pela Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, e pelo Conselho Nacional de Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o CONIF. O Ministério da Educação não comentou o desbloqueio nem informou se o restante da verba bloqueada na pasta será liberado. Na terça-feira, o Ministério da Educação tinha informado que estava buscando alternativas com a Casa Civil e o Ministério da Economia para reverter o bloqueio. Também na terça, o secretário do Tesouro Nacional, Paulo Vale, tinha informado que o contingenciamento seria reavaliado ao longo de dezembro, com a publicação de uma edição extra do relatório de avaliação de receitas e despesas. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional. A Alemanha, de novo, cai na fase de grupos da Copa do Mundo. Depois do título de 2014, a seleção tetracampeã não conseguiu mais avançar para as partidas decisivas. Nesta quinta-feira, ela venceu a Costa Rica por 4-2, mas a vitória do Japão sobre a Espanha por 2-1 de virada colocou os samurais nas oitavas de final. Após o fim do primeiro tempo da Alemanha contra a Costa Rica e Japão contra a Espanha, tudo levava a crer que as favoritas conseguiriam a classificação, já que as duas venciam por 1-0 os seus adversários. Os espanhóis marcaram com o Morata e os alemães com o Gnabry, mas foi só começar a etapa complementar que a história mudou. O Japão, em apenas 3 minutos, empatou com Hitsu Doan. 2 minutos depois, Tanaka virou. No outro confronto, a Costa Rica também empatou e virou. Com os dois resultados, Espanha e Alemanha estavam sendo eliminadas. A Alemanha se recuperou e fez 4-2 sobre os costarriquenhos, mas não foi o suficiente para se classificar. A Espanha perdeu para o Japão, mas a virada da outra seleção europeia salvou a equipe do técnico Luiz Henrique. O grupo E terminou com o Japão em primeiro, com 6 pontos. Espanha em segundo, com 4 pontos, mesmo número que a Alemanha, que perdeu a classificação pelo saldo de gols. A Costa Rica ficou em último, com 3 pontos. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa. O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, Pelé, segue internado no Hospital Albert Einstein para a reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon identificado em setembro do ano passado. Ele deu entrada no hospital na noite de terça-feira. De acordo com o último boletim médico do hospital, divulgado nesta quarta, Pelé se encontra em pleno controle das funções e tem condição clínica estável. Ele se encontra num quarto comum, sem necessidade de internação em uma unidade de terapia intensiva ou semi-intensiva. De acordo com a assessoria do hospital, não há previsão de um novo boletim hoje. Nas redes sociais, uma das filhas de Pelé, Kelly Nascimento, afirmou que apesar de estar internado, não há surpresa nem emergência na internação dele. Considerado o maior jogador de futebol da história mundial, vencedor de 3 Copas do Mundo e autor de mais de 1.000 gols na carreira, Pelé foi diagnosticado com câncer no cólon em setembro de 2021 e desde então já foi internado para tratamento ao menos 2 vezes, em dezembro do ano passado e em fevereiro deste ano. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Legislação trabalhista, previdência e salário mínimo foram os principais assuntos tratados nesta quinta-feira, durante o encontro do presidente eleito Lula e representantes de centrais sindicais em Brasília. É o que disse, após a reunião, o presidente de uma das entidades participantes, Moisés Celerges, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. O país não vai ser reconstruído se os trabalhadores não tiverem uma legislação mínima de proteção. A questão previdenciária também foi colocada, é uma preocupação do movimento sindical, que nós queremos discutir com o novo governo. Então foi uma reunião positiva e agora tem que dar continuidade. Deixamos claro que nós não estamos pedindo revogação nenhuma, nós estamos pedindo, na verdade, uma legislação que contemple
contemple o mundo do trabalho que existe hoje. Segundo ele, os dirigentes sindicais pediram a recomposição do salário mínimo. Para os assuntos tratados, os integrantes do encontro disseram que Lula se comprometeu a dialogar, conforme relata Moisés Celerges. Ele se comprometeu a estar discutindo com o movimento sindical as preocupações que o movimento sindical trouxe. Seja numa nova legislação para esse novo mundo do trabalho, seja questão previdenciária, houve o compromisso dele do diálogo e nós deixamos claro que o diálogo, para que ele possa existir, nós não falamos somente do movimento sindical. Tem empresários preocupados também que querem contribuir com esse tema. É uma pauta do movimento sindical, mas que envolve empresários, confederações, enfim, envolve todo mundo. Nas redes sociais, Lula registrou o encontro e defendeu mais direitos e dignidade para os trabalhadores, além da geração de empregos e estímulo a novos mercados. Os integrantes do encontro com o presidente eleito fizeram questão de reforçar que entre as demandas levantadas não foi pedida nenhuma revogação de leis, como a reforma trabalhista ou a volta do imposto sindical que acabou em 2017. Antes disso, era descontado no contra-cheque dos trabalhadores um dia de trabalho como forma de compor o orçamento dos sindicatos. Um dos membros do Grupo Técnico de Trabalho da Transição, Ricardo Patá, também é presidente da UGT, a União Geral dos Trabalhadores, e participou do encontro com Lula. Segundo ele, cabe aos trabalhadores decidirem como custear as atividades dos sindicatos, que atuam em defesa dos direitos trabalhistas das categorias representadas. Patá citou ainda outras demandas dos sindicalistas. Queremos repactuar alguns temas, a ultratividade, trabalho intermitente, a questão da necessidade hoje de um dissídio coletivo ter como um acordo para isso deixar de existir, a questão de em certas questões os empresários podem discutir com os trabalhadores sem a participação do sindicato. Esse ponto nós temos que eliminar, e a volta das homologações. O parlamento vai ser fundamental para a construção da nova reforma sindical, se for o caso, ou trabalhista, adequada ao novo mundo que nós vivemos, da tecnologia, do emprego. Participaram da reunião com Lula no CCBB em Brasília representantes de 23 centrais sindicais. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Os estudantes da maioria das escolas brasileiras têm entre 3 a 4 anos de defasagem de ensino em comparação com os estudantes dos países da OCDE, que reúne os mais ricos do mundo. O cenário é ruim, mas é ainda pior na área de matemática. Apenas 37% dos estudantes que terminaram o 5º ano do ensino fundamental conseguiram um nível de aprendizado adequado de matemática. Em língua portuguesa, esse índice chega a pouco mais da metade. Os resultados são do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. A situação fica ainda mais grave à medida que avançam os anos de escolaridade. No 9º ano, o último do ensino fundamental, cai para 15% a proporção dos alunos com formação adequada em matemática. No 3º ano do ensino médio, a proporção é de apenas 5% dos alunos. Para Cleiton Gontijo, professor do Departamento de Matemática da UNB, o cenário é preocupante e exige um esforço concentrado de todas as esferas do governo. É realmente preocupante, porque a defasagem da matemática, ela inicia com a escolarização. Então, investir apenas no ensino médio não será possível recuperar toda a defasagem acumulada ao longo do ensino fundamental. Então, é necessário um trabalho articulado entre as redes municipais e estaduais e o governo federal, com o aporte financeiro e as políticas públicas de suporte para toda a educação básica, para garantir uma melhoria a médio e longo prazo. A desigualdade é outro desafio da educação brasileira. Enquanto entre os estudantes de pele branca, 56% tiveram aprendizado de matemática adequado, entre os de pele preta, esse índice ficou em cerca de 30%. Para Ernesto Faria, diretor do IED, um centro de pesquisas que mapeia boas práticas de educação no Brasil e um dos fundadores da plataforma QEDU, diminuir a desigualdade passa pelo enfrentamento ao racismo. Não é só uma questão socioeconômica. Tem que ser feito um processo formativo e intencional com os professores. Não é que as pessoas são, necessariamente, elas têm uma visão
negativa em relação aos alunos negros ou aos alunos pretos, mas eles podem se comportar diferente, demonstrar expectativas mais baixas, por exemplo, com os alunos pretos, por um viés inconsciente que a gente faz e que a gente tem que combater e que a gente tem que debater. A defasagem histórica ficou mais grave com a pandemia de Covid. Sem aulas presenciais e sem equipamentos adequados, o nível de aprendizado caiu em todas as áreas. Em matemática, mais uma vez, teve o pior resultado. Em 2019, o índice geral de alunos que concluíram o 5º ano do ensino fundamental com aprendizado adequado foi de 47%. Caiu mais de 10 pontos percentuais em 2021, depois de um longo período de ensino à distância. Em língua portuguesa, a queda foi de 6 pontos percentuais, saindo de 57% para 51%. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. A PEC da transição deve ser votada na próxima semana. O texto deve passar antes pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, do Senado, já na terça-feira. A previsão é do deputado federal eleito Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Eu estive no Senado, a ideia é votar a CCJ na terça-feira pela manhã, no plenário terça-feira à tarde e quarta-feira ir para a Câmara dos Deputados. Então essa chegada do Lula aqui deu uma destravada nas negociações. Lindbergh diz que o grupo da transição está aberto para negociar pontos da proposta, como o prazo de validade, mas valores menores que 150 bilhões de reais não resolvem o problema do orçamento. Se aprovar alguma coisa com menos de 150 bi, sabe o que vai acontecer? Em setembro do próximo ano, outubro, nós vamos ter essa mesma crise que está acontecendo agora. Vocês estão vendo, as universidades estão parando. Em tudo que é área está faltando recurso. Para o deputado eleito, a discussão de uma nova regra fiscal para substituir o teto de gastos deve ocorrer no ano que vem. O governo eleito tem pressa para aprovar a proposta de emenda à Constituição que retira do teto de gastos o futuro Bolsa Família. A ideia é aprovar a PEC antes do dia 10 de dezembro para que as mudanças entrem no orçamento de 2023, que deve ser aprovado até o dia 16 de dezembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.